Desculpa, meu amigo. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a presença da torcida, os torcedores que vieram ao estádio, a participação da torcida no jogo. Boa tarde. Foi emocionante, né? Eu acho que para quem foi protagonista, do jogo, os jogadores, todas as pessoas que estavam dentro do campo, sentiram uma emoção muito grande. E nós que fomos apoiados ontem aqui mesmo nessa cadeira, eu pedia para o nosso torcedor que viesse a campo e apoiasse. E no intervalo nós saímos, eles bateram palmas para nós e nos apoiaram. E foi lembrado isso para os jogadores. Então, o torcedor é tudo. Não existe, assim não consigo me concentrar. Não existe nada que se possa fazer sem o torcedor estando apoiando, porque vocês viram que teve momentos que a nossa equipe lutou muito, cresceu e desenvolveu um bonito futebol em muitos momentos. Isso é fruto do que a torcida estava mostrando para nós, dando para nós. E o inverso também era verdade, os jogadores também estavam se dedicando muito dentro de campo e a torcida vindo conosco também. Eu costumo dizer que o torcedor para qualquer equipe, principalmente a nossa, para o Vasco, é como um alimento diário, nos põe em pé, faz a gente trabalhar todos os dias muito para entrar no jogo domingo e tentar fazer o melhor, porque nós gostamos de ver o nosso torcedor feliz, nós gostamos de ver quando acabar o jogo, ver o nosso torcedor saltando, pulando, indo para casa. Então, é uma felicidade enorme. Eu não consigo descrever em palavras o que eu senti hoje dentro do estádio, né? Além da responsabilidade de tentar fazer o melhor como treinador, colocando-se com a humildade também de muitas vezes acertar, outras não, mas sendo o treinador de uma torcida tão maravilhosa, dos jogadores tão dedicados. Então isso me deu um orgulho e uma satisfação. Milton, tudo bem? Tudo bem. Você dizia antes do jogo que o que você estava querendo com a entrada do Kelvin, saída do Nenê, era dar mais velocidade ao time. Gostou do que viu? Viu o time mais veloz mesmo? Gostou? Eu achei o time mais veloz. Não quero dizer com isso que nós estamos abdicando do Nenê, nada disso. O Nenê está atravessando um momento que não é o melhor dele, e eu acho que é unânime. E fizemos a colocação do Matheus por dentro e a velocidade do Kelvin. O Kelvin jogou os 90 minutos, vinha de uma lesão de algum tempo atrás, fez muito bem. O próprio tá vendo aqui, né? O próprio Matheus, dentro do 1 para 1, ele recebia a bola, saía do 1 para 1, e isso era que eu queria, porque quando se tem uma marcação individual, normalmente o 10 tem sempre uma marcação individual, e se ele não tem a irreverência do drible, da saída da primeira marcação, não se consegue fazer nada, mata o jogo e a equipe toda fica composta. Então, era essa a ideia, era essa a estratégia e a montagem que nós pretendíamos, e conseguimos, todos estão de parabéns, inclusive o Nenê que ficou de fora está de parabéns, porque teve uma conduta exemplar. Milton, me chamou um pouco a atenção do primeiro para o segundo tempo. O segundo tempo, o meio-campo pareceu mais organizado e a bola chegando melhor ali na frente também. Uhum. E o Pikachu fez um gol pela meia esquerda, né? Foi, nós invertemos no intervalo. Ali. Eu que inverti no intervalo, eu pedi para eles jogarem contrário, porque eu estava vendo que tinha aquelas metidas de bola ali. E o jogador com o pé contrário pode finalizar melhor. E o treinador teve sorte nesse momento. E, além disso, as estreias do Paulão, do Breno, por conta do Rafael Marques, que saiu ali machucado, né? O que ele tem aproveitando. E do Bruno Concedei. E o do Concedei também entrou no segundo tempo. Mas os zagueiros, as contratações da semana chamaram a atenção também. Queria que você avaliasse. Para nós, o momento triste foi a lesão do Rafa, né? O Rafa vinha sendo o pilar da nossa defesa. Infelizmente, sofreu uma lesão. Vamos torcer que não seja nada grave. E com a chegada do Paulão, que entrou logo jogando, e o Breno, que logo a seguir entrou também, os dois
tem maturidade, os homens são homens experientes, agora é conhecerem-se mais rapidamente. Vamos fazer um churrasco para os dois final de semana para eles conversarem mais. Isso é brincadeira. Então, fazer o entrosamento deles rapidamente, que provavelmente no próximo jogo serão os dois a jogar. Tem muita experiência, mostraram experiência, talvez o Breno um pouquinho de falta de ritmo, né? O tempo de bola, a velocidade, enfim, o retorno dele depois de muito tempo jogar novamente. Então, a equipe estava bem equilibrada também, então a equipe equilibrada ela junta as linhas e supera alguma dificuldade. Então, isso aconteceu hoje, os jogadores estão de parabéns, o nosso torcedor está de parabéns, parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia também, que têm feito um trabalho extraordinário, porque a gente trabalha muito, e somos merecedores dessa vitória de hoje. Milton, você está próximo do seu time ideal, e qual o tamanho, a importância dessa vitória para a sequência do seu trabalho? O time ideal, num campeonato brasileiro tão longo, não existe, porque você não vai conseguir manter o mesmo número de jogadores diariamente. Se eu estiver falando muito baixo, vocês falem. Então, eu considero que estamos resgatando alguns jogadores que estavam um pouco esquecidos. Hoje, além dos meninos novos que têm entrado, que têm jogado bem, hoje o Wagner voltou a atuar, teve bons momentos, teve outros menos bons também por falta de ritmo. E a nossa equipe ela cresceu em muitos momentos por conta disso, de termos mudanças, termos alternativas. Quando se tem alternativa, você pode mudar. Mexe no xadrez aqui e ali, põe para frente, avança um, atrasa o outro. E aí a gente consegue dar equilíbrio e coesão na equipe. Acredito que enquanto nós tivemos o Iago e o Kelvin fazendo a saída de bola rápida e transição, e depois fechando o meio-campo, nós tivemos sempre o corpo, a equipe bem encorpada. Depois, quando eles deixaram de fazer, nós já começamos a perder um pouco o meio-campo. E depois tivemos a infelicidade de perder o Rafa e também o Jean, com talvez uma lesão pequena também. E, felizmente, queríamos não levar gol, mas infelizmente levamos um gol. A segunda pergunta qual era? Qual o tamanho dessa vitória? A importância dela, né? É verdade. O tamanho é enorme, né? Porque depois dos 4-0 que nós levamos lá contra o Palmeiras, que ao meu ver não foi um resultado enganador, dito pelo próprio Cuca também, e na minha avaliação também foi essa. Então, pairava uma desconfiança, né, na equipe. Será que vai voltar? Será que não? Aí a nuvem negra ficou em cima, né? E parece que também tem muita gente querendo que as coisas aconteçam mal. Mas nós estamos bem determinados, estamos sabendo exatamente o que estamos fazendo e estamos fortes e blindados. Então, e o tamanho dessa vitória vai em cima disso. Acho que o torcedor viu uma atuação segura, de jogadores, variações dentro de campo, jogadores defendendo, atacando, movimentando, a equipe compacta, em muitos momentos, não sendo os ideais ainda 100%, mas em muitos momentos fizemos muita coisa boa. Então isso me dá alento de poder cada vez mais, trabalharmos cada vez mais e mostrar para o nosso torcedor que nós estamos querendo fazer coisas bonitas, tanto quanto eles estão querendo também ver coisas bonitas. Então, nós não mediremos esforços para buscar o melhor, nós não mediremos esforços para trabalhar, nós não mediremos esforços, seja quem for, aonde for, se não estiver cumprindo, nós vamos ter que nos posicionar. Chegou alguém que gosta das coisas corretas, trabalho, sou um trabalhador nato, então exijo que exista pelo menos trabalho. O nosso nível é tão alto de exigência
que não é compatível fazermos as coisas mais ou menos. A exigência é enorme e a competitividade também é muito grande. Então, precisamos trabalhar sempre no máximo e no limite. Milton, você acredita que esse elenco precisa de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro? Mas, seu nome como é, desculpa? Gustavo. Gustavo. Henrique Rádio Globo. Hã? Gustavo Henrique Rádio Globo. Gustavo Henrique, Rádio Globo. Prazer. Gustavo, vocês sabem que eu nunca falei aqui em coletiva, nunca falarei nada que fosse expondo qualquer tipo de jogador e nem expondo o nosso plantel, e muito menos pedir reforços aqui. Todos nós sabemos que o campeonato é muito longo, muito competitivo, como falei agora. Então, temos um número bom de jogadores, estou contente com os jogadores que tenho, estou muito feliz com o número de jogadores que tenho. Estamos fazendo um trabalho de colocação dos jovens na equipe principal, descendo e fazendo essa transição juntamente com o Álvaro, o professor Nilson, o nosso coordenador Anderson Barros, que tem feito um trabalho extraordinário juntamente com o nosso vice-presidente nessa transição com a nossa anuência. Então, nós temos tido aí um leque de jogadores bons, que já colocamos 3 para jogar, né? O Paulo Vitor, o Bruno e o próprio Matheus. Então, o número de jogadores, eles estão aí, nós estamos com 35 jogadores, 32, porque tem 3 com probleminhas. Então, com 6 jovens na equipe de cima. Então, nós estamos trabalhando, estamos contentes com o que temos. E o presidente, mais do que ninguém, é um homem do futebol, sabe exatamente o que precisa. E as nossas reuniões nós teremos sempre, falamos sempre sobre tudo. E isso também entra na nossa pauta às vezes, quando necessário. Milton, você falou que o Kelvin e o Pikachu ali eram uma rota de fuga, né, para a saída de bola do Vasco ali em velocidade. Quando o Vasco estava ganhando de 2-0, que o Bahia começou a atacar, e você botou o Wagner, que é um pouco mais lento, no lugar do Pikachu. Queria saber o que você queria ali, se era fechar um pouco mais o meio. Exatamente e saber se o Matheus tirou um pouco o peso do Douglas na saída de bola, se ele ajudou ali, deixou o Douglas um pouco mais leve, deixando 2 alternativas ali na hora. Então vamos lá, foram 2 perguntas, né? A primeira dela foi eu acabei de falar aqui para vocês que enquanto o Iago e o Kelvin fechavam o meio-campo, nós compunha com 5, os 2 volantes, o Matheus e os 2 homens, e a equipe jogava compactada. Então eles não tinham espaço, então eles tentavam pelas laterais, com o Eduardo, que era veloz, e o Armeiro nem tanto, mais experiente, mais marcador. E foi aí que eu pensei, nós estávamos perdendo o meio-campo, que eles estavam aparecendo com a gente. O que eu pensei? Eu coloco o Wagner, a gente encorpa, solta um pouquinho mais o Kelvin, mais ou menos numa linha de 4-4-2, certo? Então essa foi a ideia. E a gente incorporou. Depois perdemos algumas bolas e foi onde eles fizeram até inclusive o gol, né? E numa perda de bola ofensiva nossa, uma transição rápida deles, que eu já tinha dito aqui também, que eles fazem essa transição muito rápida. E eles fizeram um gol. Mas justamente o que eu queria era justamente isso. As 2 alternativas que você pergunta, qual foi? Não, exatamente. Que tirou. O Nenê também fazia isso bem, como o Wagner faz isso bem. Nós mudamos um pouquinho a forma de sair. Como vocês notaram, nós abrimos os 2 zagueiros e o volante vinha como um terceiro homem. Ou seja, liberavam os 2 homens de lado e os dois meias ficavam sempre livres no meio, porque ninguém consegue. Se marca no meio, abre do lado. Se marca do lado, abre no meio. Então, essa foi a nossa ideia de saída de bola. Conseguimos. É lógico que o primeiro jogo em casa, o nosso torcedor
com uma expectativa muito grande depois de muito tempo, já um ano, né, sem ver um jogo na primeira divisão, a equipe na Série A. Então, houve um próprio nervosismo dos jogadores de quererem fazer bem, que isso é bom, aquele friozinho na barriga. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas não estamos eufóricos com a derrota, nem estávamos, não estamos eufóricos com a vitória, nem estávamos deprimidos com aquela derrota contra o Palmeiras. O processo é um processo longo, um processo de levantar cada vez mais a estima, a parte emocional do jogador, fazer com que eles estejam preparados e ir fazendo a avaliação de quem está melhor, sem fazer muita mudança e dando corpo à equipe, a equipe crescendo em momentos. Você vai fazer umas trocas e outras, daqui uma semana ou duas, uma semana e meia, nós já vamos ter 4 jogos, quarta e domingo. Então, aí precisamos de ter muito mais alternativas e será em cima disso. Mas a ideia de saída de bola foi mais ou menos isso, dentro disso que nós falamos para você. Não sei se ficou claro para você. Beleza. Milton, boa tarde, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria saber de você o seguinte, hoje o meio-campo do Vasco formado com Douglas, Matheus Vital, que já tinha jogado contra o Palmeiras, Iago Pikachu, Kelvin, jogadores novos, né, jovens, digamos assim. E no segundo tempo, você tendo o Andrezinho, outros jogadores mais experientes no banco de reservas, colocou o Bruno Cossendei, que está fazendo a sua estreia. O jogo estava 1-0 naquele momento, se não me engano. 2-0. Não, entrou logo em seguida e fez o gol. E aí eu queria saber de você, é uma tendência, vai ser essa tendência de rejuvenescimento, tendo mesmo jogadores no banco com uma idade mais veteranos ou mais experientes, você propôs o Bruno Cossendei, o Matheus Vital hoje sendo o camisa 10 do Vasco. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses jovens e no complemento também sobre o Luiz Fabiano, né, que hoje deu uma assistência e fez um gol, a importância dele para a equipe e se ele está chegando perto do que ele pode ser. Muito bem. Não é uma tendência. Eu sou treinador num time, ele é um facilitador, tem as suas ideias e ele é nada mais, nada menos que um facilitador. Ele olha quem está melhor e define o que ele quer, estratégias, né, seus pilares e seu caminho de modelo de jogo, ideias de jogo, e define. Por que eu optei pelo Bruno Cossendei? Vamos fazer um contraponto em você pode bater de lá para cá também. O Andrezinho é volante primeiro? O Galo é volante primeiro? Não. Naquele momento, o que eles estavam fazendo mais? Bola aérea. O que nós precisávamos mais? De um homem grande que se posicionasse melhor ali. Essa foi a leitura que eu fiz naquele momento e foi em cima disso que eu fiz a decisão. O André, conto com o André, conto com o Nenê, conto com todos que são menos novos. Eles fazem parte do plantel, é um ativo do clube, tem todo o meu respeito, são tratados com igualdade, mas a tendência é quem estiver melhor. E o que o jogo pede. Eu não faço no intervalo eu estava pensando numa coisa. Quando viemos do intervalo, não sei se quem é que está atento aqui, que viu com quem que eu entrei falando no campo. Ninguém está atento, hein? Eu entrei falando com o Manga Escobar. Porque a minha ideia era abrir o Manga em cima do armeiro. E depois o jogo começou a pedir outra coisa, porque o Iago fez o gol, o Kelvin, e depois tivemos um problema com o Jean, e depois um problema com o Rafa, enfim, aquilo mudou a estratégia. Ou seja, a gente tem que ter as nossas soluções, as nossas ideias, e prever algumas coisas que podem acontecer no jogo. Mas existe sempre o inusitado, existe sempre alguma coisa. Eu jamais imaginaria que eu poderia perder o Rafa por lesão. Até porque tinha outros planos para outra semana em relação a isso. Mas a tendência é quem está melhor jogar. Não existe quem é mais velho e quem é mais novo. Lógico que nós estamos falando de um campeonato de longa duração. De longa duração você precisa mesclar, né? O novo não tem a experiência para jogar um campeonato brasileiro sozinho e o menos novo não tem a experiência, não tem a força de jogar um campeonato brasileiro sozinho. Então,
Esse é o contraponto, esse é o pêndulo que a gente tem que ter, essa é a ideia. Se o plantel entender isso como um ponto positivo, maravilha, nós estamos no caminho certo. Luiz Fabiano, o gol do Luiz Fabiano, o que você quer saber? Não, sobre se ele está chegando perto, hoje com assistência e com gol, da parte física. Você viu que no jogo passado a nossa estratégia era tirá-lo aos 60 minutos, e foi isso que aconteceu. Infelizmente era um momento ruim do jogo, mas nós estávamos previstos e em cima disso que a gente não quer que aconteça nada de anormal. Hoje estava previsto ele jogar 80, 90 minutos, 80 talvez, mas como aconteceram as coisas, tinha o Kelvin que estava um pouquinho cansado, pediu para sair, e tinha ele. E entre os dois, eu prefiro ter os dois lá na frente do que ter o Jean atrás com problemas. Então essa foi a opção. Eu estou muito feliz com o que o Luiz tem proposto, tem mostrado ser um capitão na expressão da palavra, porque existe o capitão que vira moeda, né? E existe o capitão que assume. E ele tem assumido a responsabilidade, tanto é que viu que hoje ele participou muito mais, fez diagonais, deu um passe, fez um gol, não pelo passe, não pelo gol, mas pela participação geral. Isso nos dá um alento muito grande, porque ele está chegando no momento bom dele, e o momento bom dele, com o momento bom do Martim, com o momento bom do Gilberto e os outros todos mais, isso é bom para o nosso torcedor, é bom para o nosso presidente, que sofre muito pelo Vasco, e então estamos todos muito felizes por essa vitória, mas existe uma máxima que diz, né, o bom da derrota é que ela não é eterna, e o ruim da vitória é que ela também não é eterna. Então já temos um jogo agora no próximo final de semana, que já temos que trabalhar muito para poder sermos avaliados novamente. Milton, Oi? a gente chegou um pouquinho depois, eu vi que você falou da zaga de uma maneira geral, que ainda precisa de entrosamento. Mas eu queria ouvir de você um pouco mais especificamente do Paulão, porque quando ele foi apresentado, já foi dito que ele jogaria essa semana. Todo mundo, mas já jogou, vai jogar com pouco entrosamento, está realmente precisando de jogador. Mas em campo, ele mostrou como a experiência dele faz diferença. Eu vi, por exemplo, ele dando bronca no Gilberto, com pouco tempo que chegou, tirando bola sem piedade. Enfim, a importância de um jogador desse para o seu elenco, que estava precisando ali de um jogador no setor. Eu gostei dessa, tirando bola sem piedade. Mas é mesmo, nós estávamos precisando de um, entre aspas, um mauzão. Nós estávamos precisando de um xerife. Nós estamos precisando, porque o futebol, ele é feito de muitas coisas bonitas, fair play, mas também é para homem, é macho, mulheres também jogam, e jogam muito bem. Mas, como diz lá em Portugal, o futebol é um desporto de gente de barba rija, né? Então, barba forte. Então, é muito importante termos o nosso xerife, ele entrou bem, tínhamos outros também que estavam crescendo também, o próprio Jomar, que não fez um bom jogo lá, teremos que trabalhar em algumas frentes que ele também está necessitando, mas é um jogador que também está no grupo. Não podemos esquecer dele, que no jogo passado ele não foi feliz, mas ele é um jogador que contamos muito, temos esperança nele. E o Breno também entrou muito bem, como eu tinha dito já antes, repetindo para ela agora, que o Paulão vinha jogando. O Paulão é o jogador que eu conhecia, é o terceiro clube que eu tentei levar o Paulão, e agora consegui. Então é um jogador que eu conheço bem, é um jogador com personalidade, e não tem aquela história que o jogador chega no clube e ele tem que esperar um tempo para... Quem está comprometido com a camisa, vestiu a camisa, ele é igual aos outros. Tendo pouco tempo, tendo muito tempo. Isso é caráter, isso depende de cada um. O cara tem ou o cara não tem. Se o cara vai chamar atenção no primeiro dia, ou só porque tem moral vai chamar atenção. Não, o cara faz parte da personalidade dele. Então nós estávamos precisando de um homem desse, como para se juntar aos outros que nós já temos aqui também. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Duas questões. Uma ainda sobre o Luiz Fabiano, que hoje chegou ao gol 400 da carreira. Queria que você falasse dessa importância
Ainda mais no dia seguinte ao que o Romário marcou o milésimo, 10 anos do milésimo gol do Eu mandei Romário. uma mensagem para ele ontem do Romário. Eu fiz os cruzamentos para marcar uns dele também. E a segunda, já pensando no próximo fim de semana, tem o Fluminense pela frente. Depois da... O Fluminense joga, né? Hoje. Joga hoje, mas é fora, né? Não dá para eu ir ver, vamos arranjar confusão de novo para mim. Hein? Dá tempo, hein? Vamos arranjar... Hã? Você tem alguma dúvida? Vou todos quantos eu puder. E o que espera já do Fluminense depois do que aconteceu no Carioca, né? Esse jogo. 3-0? O que de diferente vai acontecer nesse jogo? Um Vasco diferente pro próximo fim de semana. O que vai acontecer diferente é que era o Campeonato Carioca e agora é brasileiro, né? Nós jogamos no Maracanã e vamos jogar aqui dentro. A equipe deles praticamente é a mesma e nós teremos algumas alterações de jogadores. Mas isso falaremos mais adiante. Agora nós vamos falar sobre o Gol 400 que você fala do Luiz, né? É uma conta, é um número bonito, é um número bom, uma história que ele construiu. É um homem bem sucedido na vida, tanto familiarmente como financeiramente, e é um cara com um caráter muito grande. Então eu tenho uma felicidade muito grande de poder tê-lo trabalhando conosco, porque ele tem demonstrado uma sensibilidade muito grande. Ele tem tido um probleminha de tendão patelar, com uma pequena dorzita que ele tem ali. Ele tem treinado, tem se dedicado e merece esses 400 e merece muito mais, porque é um cara que vai nos dar ainda muita alegria, só que tem que saber que ele é um jogador com uma idade avançada, então temos que ter algum cuidado com ele, e estamos temos tido reuniões periódicas com o CAPES, mais precisamente o Alex, que tem feito um trabalho extraordinário me dando milhões de informações acerca de cada um jogador, e estamos tentando fazer um trabalho individualizado para cada um deles. E então isso vai nos dar tranquilidade para que ele renda ainda mais no decorrer do campeonato. Então, o que eu posso te dizer? Estou muito feliz por tê-lo aqui, feliz pelos 400 gols dele, e esses 400 gols fez com que ele tenha a independência dele hoje. Certeza, né? Mais alguém? Terminou, gente? Poxa! Muito obrigado por tudo, um bom final de semana a todos. Treinamos amanhã de manhã e folgamos terça.